Ó, meu bom dia, meus queridos e prezados irmãos e companheiros bíblicos, amigos de um modo geral que me acompanham nos nossos vídeos aí. Vamos hoje a mais um vídeo, portanto sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar a esse respeito que está aqui o que estão vendo aqui na tela. É esse texto aqui, Mateus capítulo 15 e no versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Veja que aqui ele respondeu, então a pergunta que foi feita para ele, né, para o Senhor Jesus. Agora, o que gerou essa pergunta, nós vamos ver aqui em seguida. Mateus 15, a partir do versículo 1, veja o que gerou aquela resposta que o Senhor Jesus deu, falando que toda planta que o Pai não plantou seria arrancada. Ó, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Então essa foi a pergunta que gerou, que Jesus respondeu, que toda planta que o Pai não plantou seria arrancada. O que gerou foi isso aqui, essa pergunta dos fariseus, né, apoiando a tradição dos anciãos, que era para os anciãos lá, se as pessoas não lavassem a mão antes de se alimentar, estaria com as mãos impuras, estaria impuro e estava ingerindo alimento também impuro, enfim, todo esse tipo de coisa. Agora veja o que Jesus respondeu. Jesus respondeu a eles com uma outra pergunta. Foi justamente da ferida deles. Veja o que aconteceu. Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por causa da tradição, eles transgrediam o mandamento de Deus. Eles achavam que os discípulos comer sem lavar as mãos era algo que deixava a pessoa impuro. Jesus mostrou aqui que eles estavam fazendo coisa pior, que era ignorando o mandamento de Deus e colocando a tradição, quer dizer, colocando o que eles criaram, o que eles acharam que era certo, em substituição ao que Deus mandou. E Jesus prosseguiu aqui: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderia aproveitar de mim, e esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Era aquele caso, eles estavam com uma tora no olho e estavam querendo enxergar um cisco pequenininho lá no olho dos discípulos do Senhor Jesus. E Jesus prosseguiu: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora. Olha, atenção aqui para a adoração a Deus. Veja que os fariseus, eles mudaram aquilo que Deus ordenou e deixaram de lado e colocaram o que eles achavam que era conveniente, que estava certo. A adoração deles não tinha valor, era em vão. Porque o que aconteceu? Eles ensinavam doutrinas que eram o preceito de homens, em vez de honrar a Deus, ensinando o que Deus determinou. Agora isso aqui serve, amado, de exemplo para nós hoje. Não adianta nós querer adorar a Deus do nosso modo, do jeito que nós achamos que é certo. Deus só vai receber adoração, só tem valor para Deus se for de acordo com o que Ele quer. E o que Ele quer está explícito no Evangelho da Graça ensinado pelos apóstolos. Essa, para a igreja hoje, o que é isso? E aqui Jesus prosseguiu, em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E daí passou para a parte do que contamina o homem. Porque os fariseus se escandalizaram
dos discípulos de Jesus estar comendo sem lavar as mãos, porque achavam que contaminavam. Mas Jesus aqui falou o que é que contamina o homem. E tendo convocado a multidão, ele disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, quer dizer, não contamina a alma, não contamina o espírito do homem, é aquilo que o ser humano come. Mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Quer dizer, o que nós soltamos da boca para fora, isso contamina espiritualmente as pessoas, porque são as intenções do coração que são expostas para fora. Isso torna-se pecado. Agora, comecei a lavar as mãos, não é pecado. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E daí vem aquilo que nós lemos no primeiro versículo lá. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aqui, para concluir, né, Jesus falou assim: deixai-os, são cegos, dias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Amado, guardem também essa palavra aqui. São cegos, dias de cegos, porque isso acontece nos dias de hoje aqui. Acontece e bastante. Cegos guiando cegos. O qual é o resultado? Caem todos do barranco. Então aqui nós vimos, amados irmãos, o nosso tema é o qual que é: toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. No devido tempo será arrancada. Agora, qual é o significado, o objetivo, o valor que tem para nós hoje desse ensinamento? Lá Jesus estava debatendo com os fariseus do seu tempo, que eram hipócritas. E hoje tem os fariseus da nossa época, os hipócritas de hoje. Jesus estava debatendo com os guias cegos daquela época, tem os guias cegos de hoje. E Jesus estava debatendo com os cegos que seguiam os guias cegos. E hoje tem os cegos que seguem os guias cegos, que vão cair todos no barranco. Percebe? Então, hoje, o que é que nós podemos dizer que seja tradição e que seja o mandamento de Deus? Veja bem, ali no capítulo 9 de Lucas, quando Jesus subiu ao monte ali com Pedro, Tiago e João, o que aconteceu? Ali Jesus se encontrou com Elias e Moisés, e ali uma nuvem, em certo momento, veio e cobriu eles, e da nuvem saiu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E quando aquela nuvem se dissipou, só estava Jesus ali. Moisés e Elias não estavam mais ali. Era Deus apresentando o seu filho e dando mandamento. Ali era o início da igreja, estavam Pedro, Tiago e João ali. Então o mandamento para a igreja, o mandamento de Deus, do Pai, para a igreja hoje, não é aquele mandamento que foi escrito em tábua de pedra lá no Sinai. Este é o meu filho amado, Jesus. O Pai apresentou o filho: este é meu filho amado, e é ele que vocês vão ouvir daqui para frente. É o que ele disser que tem valor daqui para frente. E o que nós vemos depois é que o Senhor Jesus passou para os apóstolos, para os 12, para os 13, que também passou para o apóstolo Paulo posteriormente, tudo a respeito da igreja. Então hoje o que nós temos como cristãos sinceros, salvos, é nós prestar atenção no que os apóstolos ensinaram, no que eles deixaram escrito para nós hoje, que está na Bíblia, e nós não sair fora daqueles princípios.
Eu não estou falando em regra, temos de fazer as regras, tudo. O homem vai ter que usar barba, como eles usavam, usar aquelas roupas, né, talares. Não, não é isso. São princípios que Jesus ensinou para eles, para que eles então passassem para nós. Nós não podemos sair daquelas doutrinas. Os costumes é outra coisa. Nós não podemos sair daquelas doutrinas do que foi ordenado para a igreja. Agora, o que acontece hoje? Os amados irmãos, prestem atenção, olhem ao redor o que acontece. Observem, no meio da cristandade, no mundo denominacional, o que acontece. É exatamente o que acontecia naquela época. Hoje tem os verdadeiros seguidores de Cristo que não estão ligados a denominacionalismos. Estão ligados a Cristo. Jesus é um corpo. Percebe? E tem aqueles que estão seguindo os modernismos teológicos, as invenções que estão fazendo hoje. Aquilo, muitas coisas que os apóstolos ensinaram, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo que é pecado. Hoje não é pecado mais, em determinados lugares. E muitas coisas que está escrito, né, que os apóstolos deixaram para nós, que coisas que são essenciais, que devemos praticar, obras que devemos andar nela. Hoje não, isso não é preciso, não é necessário, não é assim. E o que acontece? Cada denominação tem os seus estatutos. Tem a Bíblia ali como uma vitrine para chamar a atenção das pessoas, mas tem os seus estatutos a seguir. Que quem não segue aqueles estatutos ali, tá complicado lá dentro, tá difícil. Então hoje existe o farisaísmo moderno, infelizmente. E agora, o que é que nós estudamos no versículo de hoje? Aquilo que o Pai não plantou será arrancado. Totalmente arrancado. Não vai ficar. Não vai permanecer. E também que aqueles que mudam o mandamento de Deus e colocam outras coisas, eles estão criando tradições. Estão ensinando tradições. E o que o Senhor Jesus falou? Que esse tipo de pessoas são líderes cegos que determinam suas tradições e deixam de lado o verdadeiro mandamento do Senhor Jesus, que é os ensinamentos dos apóstolos, que é o Evangelho da Graça, para ensinar as pessoas a seguir tradições que eles criam, que eles determinam. Vamos fazer assim na nossa igreja, a nossa igreja vai ser assim, vai ser desta maneira, vai ser daquela maneira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como eu mesmo vi um determinado apóstolo, né, um determinado bispo, numa reunião de pastores, ele ensinando os pastores a inventar coisas para atrair a atenção das pessoas. O que ele falou ali, por exemplo, é sobre o sopro, soprar na pessoa. Aí ainda ele falou para os pastores, ele não é o sopro que vai expulsar o demônio, vai curar a enfermidade, mas é que as pessoas já estão saturadas daquele feijão com arroz do evangelho. É preciso ensinar coisas novas para atrair atenção, para prender eles na igreja. Então você veja, estão colocando de lado o mandamento que Deus deixou e estão criando suas próprias tradições. E o que acontece é a mesma coisa que acontecia antes. Está cheio de gente indo atrás disso. Cheio de gente que despreza uma pessoa que prega o verdadeiro evangelho, porque vai tocar das feridas deles, vai tocar dos pecados que eles não querem deixar, querem continuar na sua vida pecaminosa, né? E então aquela pessoa que fala a verdade para eles, que prega a verdade do evangelho, para eles não serve. Eles acham mil e um defeito. Vão atrás desses que pregam aquilo que é interessante para eles, como a prosperidade,
Então, hoje, amados, está tudo errado. Hoje está cheio de cegos guiando cegos. E o lamentável é que todos vão cair no barranco no final. Então, amado, você, que nós estamos tendo este zelo com as coisas de Deus, que estamos olhando a nossa salvação, e zelando e cuidando dela, vamos procurar, ainda que seja muitas vezes dolorido, muitas vezes difícil para nós nesses dias, suportar, mas vamos continuar firme na nossa fé, olhando para o Senhor Jesus através daquilo que os apóstolos ensinaram, porque o que eles ensinaram é a verdade, é o mandamento que Deus deixou. Caso contrário, estaremos seguindo cegos e, sabe, ao final, o barranco está à espera daqueles que estão seguindo por esse lado. Ok? Terminamos por aqui. A minha gratidão a Deus em primeiro lugar, e a minha gratidão a vocês que têm me acompanhado sempre aí. Eu peço ao Senhor que abençoe vocês, que guarde, que a graça de Deus seja abundante contigo, com a tua família. Ore para mim, ore pela minha família. E se for do agrado do Senhor, então a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até lá, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.